Já estamos de volta com o seu estilo de vida e agora nós vamos saber, na prática, como a gente consegue decorar e limpar o quarto de um pequeno, de uma criança que tem alergia. Para isso, a repórter Jéssica Monteiro está ao vivo lá. Bom dia, Jéssica. Olá, bom dia, Isabelle. Eu estou aqui em um quarto de uma criança, principalmente para mostrar quais são os utensílios que se deve ou não utilizar. Nós temos aqui o tapete, temos aqui edredom, né? Será se esse tecido realmente é o adequado ou não? Temos também almofadas, né? Também o tecido, é muito importante lembrar se o tecido realmente é adequado ou não. E em quarto de criança, né, geralmente a gente usa utensílios de pelúcia para decoração. Será que essa decoração pode ou não afetar a alergia da criança, né? Ou de qualquer pessoa, até mesmo a mãe que pode vir cuidar da sua criança. Aqui nós temos ursinhos de pelúcia e vários ursinhos têm tecidos diferentes também. É bom a gente salientar quais são os tipos adequados ou não. Eu vejo aqui que a cortina não é de pano nem de tecido, realmente deve ser algo mais apropriado, né? Com relação ao quarto, que eu vejo que pode prejudicar mesmo é os tecidos do edredom, o tapete. Será que realmente são adequados ou não? Então, doutora, a gente está vendo que realmente tem muitos ursinhos, tem muita pelúcia, muita coisa. Então, se a alergia dessa criança é respiratória, talvez seja mesmo um problema, né? Sim, este não é um quarto adequado a uma criança com alergia respiratória, né? Porque tem vários objetos que podem juntar o ácaro, que a maioria das pessoas tem alergia ao ácaro. Então, assim, decoração com pelúcia não é aconselhado. Então, tem que tirar todos os bichinhos de pelúcia de dentro do quarto da criança. Às vezes, colocar dentro de um saco plástico e deixar lá. Ou então retirar completamente mesmo, né? As cortinas, elas têm que ser de um material que possa ser limpo toda semana, com pano úmido, né? Para tirar a poeira. Cortinas de tecido também juntam ácaro. Então, não é permitido. Porque a criança vai dormir naquele quarto por várias horas e vai ficar em contato com o ácaro durante todo esse período, respirando, né? E aí vai ficar tendo os sintomas sempre, né? Tapete dentro do quarto também não é permitido, né? Principalmente aqueles muito felpudos, né? Lençóis de cama de algodão, evitar mantas também muito felpudas. Aqui no nosso clima acaba que não se usa muito, né? Tecido de lã, roupas de frio a gente não usa muito. Mas também em lugares frios, as roupas da criança elas sempre têm que ser lavadas antes da criança usar, né? Se forem guardadas por bastante tempo. Tem que lavar antes da criança usar. A limpeza do quarto da criança, ela deve ser feita com pano úmido. A gente recomenda não usar vassoura, porque a vassoura levanta a poeira, né? Então, sempre com pano úmido. Então, na casa de uma pessoa que é alérgica, o ideal é que seja limpa apenas com pano de chão. Pano úmido. Atenção especial ao quarto do alérgico, né? E a criança não pode estar no ambiente quando a casa estiver sendo limpa. E quando a casa está sendo limpa, espanada, aquela poeira toda vai subir e ele vai respirar. Então, tirar a criança do ambiente, né? Animais domésticos. Cachorro, gato, né? E que às vezes tem acesso à cama também, né? Não pode. Cachorro, principalmente no quarto do alérgico. Claro que não é para ser tão radical de não ter um animal doméstico, né? Exceto se a alergia for muito grave. Aí não tem como. Mas evitar pelo menos com que o animal não entre no quarto da criança alérgica e a lavagem do banho no cachorro ou no gato semanal, né? Em relação às roupas de cama, quanto tempo mais ou menos a gente precisa trocar? De quanto em quanto tempo? Qual é a periodicidade que a gente precisa em relação a isso? Não, a roupa de cama, uma vez por semana é suficiente. O que a gente aconselha é que se coloque a capa anti-ácaro, né? Então, o colchão que é cheio de ácaro, ele vai estar coberto com a capa e aquele ácaro que está no colchão não vai entrar em contato com a criança. Então, tem que ter a capa e aí depois o lençol de cama, né? E é importante dizer que essa capa, ela tem que ser aquelas com zíper, que envolvam todo o colchão, não com elástico, que envolva apenas a metade do colchão, porque o ácaro vai passar por baixo, né?
né? Então, uma capa que envolva todo o colchão e os travesseiros também com capa anti-ácaro, que são encontradas aí nas lojas facilmente. E aí, a limpeza da capa, né? O sol, deixar o sol entrar dentro do quarto para evitar com que ocorra mofo, né? Também é importante. Verificar se realmente não tem mofo, porque as crianças também podem ter alergia a fungos, né? Que é o mofo nas paredes. Aqui o nosso clima ele é úmido, então não há necessidade daqueles evaporadores. Mas se a criança sofre com problemas respiratórios e está com bastante crise, é bom também colocar evaporadores de ar, né, dentro do quarto, para que o ambiente fique mais úmido e ela consiga dormir melhor, porque o ar está mais úmido. Caso a família não tenha possibilidade de comprar um umidificador, né, pode colocar também uma bacia com água e uma toalha molhada por cima da bacia, que também faz com que o ambiente fique mais úmido. São dicas que são, acho que válidas, né? Preciosas, no caso da pessoa que tem alergia, que sofre com isso. Sim, tem vários pais aí que sim, muito preocupados. Que sofrem bastante. Sofrem bastante. E agora nós vamos voltar lá ao quarto com a Jéssica para poder saber qual é a pergunta que ela tem para o nosso especialista. Então, doutora, eu quero saber de você quais são os itens que são considerados errados aqui nesse quarto, né? Nós temos aqui os tapetes, os ursinhos. O que a mãe pode fazer para retirar tudo aquilo que acaba causando alergia na criança? Que decisão ela pode tomar? Por quais objetos ela pode substituir? Isso é uma boa dica até para quem está em casa, para saber o que pode substituir os ursinhos por outros tipos de bonecos. Eu vejo aqui que tem outros tipos de bonecos, ó, que não são totalmente de pelúcia, são mais plastificados. Eu acho que elas podem investir nisso com relação a essa troca, né? E com relação à troca dos lençóis e tapetes, por quais itens elas podem substituir? Certo. As pelúcias todas devem ser retiradas. Os objetos que não forem de pelúcia, não forem de tecido, eles podem permanecer e a limpeza é feita semanal. Então, tudo que for de pelúcia aí, tira dentro do quarto, né? O tapete tira e não coloca outro. Não precisa de tapete dentro do quarto da criança, né? E as cortinas não podem ser de tecido, de um material que também possa ser limpo com pano úmido. As persianas, geralmente, né? Normalmente são... Até as persianas têm um tecido que, na realidade, acho que proporcionam uma possibilidade maior de serem limpas com o pano úmido do que as cortinas propriamente ditas de tecido, só de tecido, né? Isso. Se tiver uma cortina de tecido, ela vai ter que ser lavada semanalmente, o que fica inviável, né? Então, o ideal é que se troque por uma que você possa realmente limpar toda semana para evitar o acúmulo de ácaro. E aí o tapete tem que retirar, bichinhos de pelúcia tem que retirar, deixa apenas aqueles de plástico, os carrinhos, que podem ser limpos também, né? Então, o quarto de uma criança alérgica, ele é o mais limpo possível, o mais sem objetos possíveis, né? E sem animal doméstico. Em relação às cores, é importante que a gente fique atento a isso, porque talvez por ser mais úmido e aí a cor mais escura já facilite também a proliferação desses bichinhos, enfim, tem alguma coisa a ver? Não, a pintura do quarto fica a critério dos pais, né? De preferência uma tinta lavável, claro, né? Existem tintas hipoalergênicas também. Observar se há infiltração e o surgimento de fungos nas paredes, né? Se houver, é necessário que haja a retirada toda daquele mofo e não apenas a pintura por cima do mofo, porque o mofo vai continuar ali. Tem que ter atenção a isso também, já que o nosso clima é úmido e propicia o surgimento de fungos. Então, deixar as janelas abertas para o sol entrar e evitar com que isso aconteça. E aqueles objetos que a gente utiliza no dia a dia, por exemplo, o sapato, pode ser considerado também uma possibilidade de proliferação? De ácaro, não. O sapato não é implicado no acúmulo de ácaro. Um outro objeto é o ar-condicionado, bem mais... tem que ter bem mais atenção, tanto o ar-condicionado de caixa quanto o ar-condicionado split. Eles necessitam ser limpos, porque ali acumula ácaro e durante a noite que o ar-condicionado tá ligado, o ácaro fica no ambiente. Então tem que ter bastante atenção ao ar-condicionado.
Em relação a esse ar-condicionado, se ele é daquele split, se ele é do outro, faz diferença? Ou a gente não vê diferença nisso hoje em dia? Os dois são prejudiciais? Os dois são prejudiciais. Não prejudiciais, mas precisam de um cuidado, precisa haver a limpeza, porque aqui no nosso clima muito quente não tem como não, né? O ar-condicionado facilita, sim, mas ele deixa também o clima mais seco. Então, se a criança estiver tendo crises, coloca os evaporadores e faça a limpeza do ar-condicionado. Esses são os cuidados. Para a gente encerrar nossa entrevista, as perguntas dos nossos telespectadores. É assim, queria saber, tô com tosse há quase um mês e tô com uma alergia. Gostaria de saber se quando uma pessoa passa de 3 semanas com tosse, é uma alergia. Pode ser, sim. Não tem como ter certeza que é uma alergia, porque as causas de tosse elas são inúmeras. Né? Existe sim a tosse relacionada à alergia, principalmente uma tosse muito prolongada, mas a tosse também pode ser um refluxo, um problema de estômago, né? E outras causas infecciosas, como tuberculose, né? Ou uma sinusite, porque as cavidades paranasais estão tão inflamadas e aquela secreção ela desce provocando a tosse. Então, a tosse ela não tem uma causa única, é necessário uma investigação. Bom dia, gostaria de saber sobre lactose. Quais são os sintomas? Meu filho comeu um cuscuz com leite e coco pela manhã e ficou todo inchado com manchas vermelhas por todo o corpo. Sim, essa daí é uma reação típica de alergia. Diferente daquela outra paciente que não dava para dizer se era alergia ou não. Esse tipo de sintoma ficou todo empolado, vermelho, após a alimentação, principalmente se for 30 minutos a 1 hora depois. As reações alérgicas, elas são imediatas, elas não demoram muito para acontecer, principalmente relacionadas à alimentação. Então, acredito sim que essa criança tenha tido uma reação alérgica e aí é necessário investigar se é ao milho que ela comeu, do cuscuz, ou o leite, né, se é a proteína do leite de vaca. Algum alimento que ela comeu neste café da manhã, neste período, deu a reação alérgica nela. Meu filho tem 2 anos e desde que nasceu tem problemas respiratórios. Ele só melhora com inalação, mas a maior parte do tempo fica com o nariz congestionado. O que devo fazer? Ele pegou pneumonia, depois ficou com bronquite. Isso, também é um outro sintoma típico de alergia. Essa criança provavelmente tem alergia aos aeroalérgenos, né? E o tratamento também deve ser feito com medicamentos que ela já deve ter usado, né? E com a imunoterapia de acordo com o resultado do exame de alergia, né? Também é um outro sintoma típico. Por ela ter tido apenas uma pneumonia, um episódio de pneumonia e desenvolver uma bronquite, que é um outro nome para asma, né? Não indica que ela tem uma imunodeficiência, né? Crianças com imunodeficiência, elas têm repetidas pneumonias e pneumonias graves, com necessidade de UTI, sequelas pulmonares. Então, uma pneumonia numa criança não quer dizer que ela tem imunodeficiência, acredito que se trata apenas de uma alergia mesmo. Eu quero saber o seguinte, eu que tenho refluxo, devo manter meu quarto livre de poeira? É um NAFER daqui de Manaus. O refluxo está relacionado à tosse, como eu falei, né? Ele deve ter uma tosse relacionada ao refluxo. As orientações para quem tem refluxo, elas são outras. Elas não são essas da alergia. Só se ele tiver também uma alergia. Ele pode ter um refluxo e uma alergia, né? Os cuidados do quarto paciente com refluxo é principalmente com a cabeceira da cama elevada. Ele não pode dormir, né? Ele tem que colocar uma inclinação na cama para que ele durma melhor e evite o refluxo. E para que ele não acorde tossindo. Então, as orientações são diferentes para quem tem refluxo e quem tem alergia. Qual a relação entre alergia e gripe? Natan Negreiros, do Rio Branco. A gripe é uma doença infecciosa, causada por vírus, né? Ela dá principalmente febre, dores no corpo, uma sonolência, um cansaço, diferente da alergia. A alergia não é doença infecciosa, ela não se transmite de uma pessoa para outra. Ela é uma doença de hipersensibilidade e, principalmente, as alergias não dão febre. Então, a criança está tendo febre, ela pode ter um resfriado ou uma gripe. O resfriado é uma forma mais branda de uma gripe, né? Os sintomas realmente se parecem muito, né? De uma gripe e de uma alergia. Só que os sintomas relacionados à alergia, eles são bem mais recorrentes.
De gripe não, você tem uma gripe 1 ou 2 vezes ao ano. Né? Muito obrigada pela sua participação, doutora, por ter esclarecido todas as nossas dúvidas e os questionamentos dos nossos telespectadores também. Inclusive, se você mandou uma pergunta e não teve resposta ainda, não tem problema, não se preocupa que nós vamos responder. É só ficar ligados aí nas redes sociais e vocês vão encontrar a resposta de vocês com certeza. Muito obrigada e é sempre um prazer estar aqui esclarecendo as dúvidas sobre alergia. Nós que agradecemos. Nós vamos para um breve intervalo e feliz aniversário mais uma vez, né? Muito obrigada. Nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho a gente está de volta. Se eu fosse você, eu não saía daí.